Vamos lá, né? Vamos começar. Bom, então, boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mariana e eu sou a responsável técnica da empresa Celler Biotecnologia. E hoje a gente está aqui novamente com a nossa convidada especial, que é a doutora Paula Távora. Ela é uma médica patologista, ela também é professora nas ciências médicas e fundadora do laboratório InoveMed. Então, hoje a gente vai abordar um pouco a respeito do RT-PCR, que é um assunto que está em alta, né? Principalmente depois do Covid. E aí, vou passar a palavra agora para a doutora Paula, para ela fazer essa introdução. E lembrando que quem quiser fazer perguntas, vai escrevendo durante o webinar aí no chat, que ao final a gente vai liberar um espaço para responder essas perguntas, tá bom? Sejam todos bem-vindos e boa live para todos. Eu queria agradecer em meu nome, do laboratório, toda a equipe que está comigo nesses desafios da Covid-19, em que a gente tem a, a, a gratidão aí pelo convite, né, da Celler. Nós estamos aí na nossa segunda live e a Celler é uma grande parceira nossa no desenvolvimento das nossas metodologias do RT-PCR no nosso laboratório. O laboratório InoveMed, ele nasceu como sua origem especializado em point of care. Nós só intencionávamos trabalhar com diagnósticos rápidos, então toda a tecnologia point of care com as suas diversas metodologias de testagem rápida, por fluorescência rápida, e agora a gente tem aí a pandemia nos convidando a incluir no nosso portfólio de exames a metodologia RT-PCR e que, graças à Celler, a gente tem hoje a possibilidade de participar não só da metodologia RT-PCR em tempo real, como um PCR rápido, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho. Mas a escolha do tema da live foi muito pertinente, porque a gente está intencionando também tirar a venda dos nossos olhos, desvendar o PCR. Por quê? Porque eu vou começar falando um pouquinho da breve história da reação em cadeia da polimerase, em que nós tínhamos aí uma metodologia já bem antiga, porque tudo que tem mais de 25 anos a gente já entra para o que a gente já tem mais experiência, e, no entanto, a pandemia trouxe a RT-PCR como se ela fosse uma novidade, um exame novo. E, na verdade, a gente tem aqui uma historinha, um roteirinho aqui em anos, que eu vou ser bem breve, mas a primeira metodologia, a técnica de reação em cadeia da polimerase, foi descrita em 1983 por um cientista observador que desenvolveu essa metodologia por acaso, porque ele dirigia ali pela Califórnia, onde ele viu aqueles geysers, que são aquelas fontes que sopram água quente para cima, essas fontes de água quente. Ele falou: mas se tem vida ali, se tem plantas ali, é engraçado, existe material genético ali que sobrevive a altas temperaturas. Com isso, em 2 anos depois desse acaso, a gente teve a revista Science nos ensinando a toda a comunidade científica o que era a primeira apresentação dessa proposta, dessa técnica de reação em cadeia da polimerase. Por quê? Porque ele identificou nessas plantas que sobreviviam nesses ambientes, dessas fontes aquecidas, uma planta de nome termos aquáticos. Então, essa plantinha é que deu nome à grande enzima que deu nome à técnica reação em cadeia da polimerase. Polimerase é a enzima da termos aquáticos, que é a enzima que permitia que essas plantas continuassem vivendo, mesmo em temperaturas muito altas. Gente, eu acho história muito importante para a gente aprender as coisas. E foi em 1987 que uma empresa de nome Perkin, que hoje a gente tem aí a Perkin-Elmer, né, detendo algumas patentes aí da reação em cadeia da polimerase, e a gente teve o registro da técnica de PCR, não tinha nada de RT-PCR. PCR, que era uma reação em cadeia da polimerase, em que ela tinha um processo de isolamento de um determinado micro-organismo, em que eu submetia ele a várias amplificações através de altas temperaturas, para que eu abrisse o material genético e conseguisse religar, anelar
e amplificar. Com isso, eu teria uma quantidade disponível para revelação em metodologias por fluorescência, por ELISA, onde é que a gente pudesse fazer leitura das metodologias que nós estamos habitualmente acostumados nos nossos laboratórios. E foi quando essa empresa colocou isso tudo compactado numa máquina que nós sabemos hoje que chama termociclador. Então, eu tinha um processo de extração de um DNA ou de um RNA de um micro-organismo qualquer e submetia ele a esses processos de amplificação num termociclador. E foi aí que a gente teve um grande auxílio do laboratório, que foi protagonista nos nossos diagnósticos de HIV, quando nós conseguimos diagnosticar o vírus do HIV, que é um vírus que causou também uma pandemia, né, na década de 80, final de 80, início de 90, e nós tivemos, então, a oportunidade de diagnosticar o HIV por essa técnica de reação em cadeia da polimerase. Fato esse que, em 1993, deu o prêmio Nobel ao Kary Mullis, que foi quem identificou essa primeira metodologia e descreveu isso na revista Science, né, lá nos idos de 93. 10 anos depois, ele foi merecedor, né, desse prêmio Nobel. E foi em 2003 que nós tivemos um avanço, e agora vamos completar 17 anos, do que nós estamos falando aqui hoje, que é desvendar o RT-PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, usando a enzima transcriptase reversa, em que a gente desenvolveu um indicador de amplificação que, ao invés de eu identificar se existia presença ou ausência daquele micro-organismo no final da reação, depois de várias termociclagens, o RT-PCR nos trouxe a possibilidade de utilizar uma metodologia em que eu consigo ver, durante a amplificação, por isso que chama tempo real, o crescimento e o número de cópias se apresentando e a presença ou ausência daquele micro-organismo. Então, RT-PCR é a reação em cadeia da polimerase em tempo real, porque ao longo da reação, em tempo real, eu consigo identificar a presença ou ausência do micro-organismo que eu estou buscando, do material genético que eu estou investigando. Então, gente, 2003. Então, nós estamos aí há 17 anos com a possibilidade de ter o RT-PCR nos laboratórios. E um tabu também que a gente tem é que é uma metodologia que sempre carregou com ela um alto nível de especialização, um alto investimento nos equipamentos e uma sofisticação não só no ambiente laboratorial, como também na excelência dos profissionais que desenvolvem e executam e realizam essas técnicas no laboratório. Então, isso aí ficou na mão de biólogos, biomédicos, bioquímicos especializados, geneticistas. Por quê? Porque nós estamos cuidando de uma área em que a gente está pesquisando material genético. Então, essa especialização distanciou ela dos laboratórios de rotina. E nós viramos, nos laboratórios de rotina, coletadores de amostras e referências para os laboratórios especializados. Não somente os laboratórios especializados da rede particular, mas principalmente da rede pública, que foi uma grande detentora desse know-how, dessa qualificação e dessa oferta de testes, onde nós tínhamos os nossos laboratórios de referência. E quando a gente tem epidemias, pandemias ou surtos epidêmicos, é quando a gente precisa de tomar ações e decisões rápidas e ter metodologias que possam alcançar o nosso protagonismo novamente, né? Tendo um método laboratorial que possa auxiliar. No nosso caso agora, nós vamos falar de desvendar o PCR especificamente para o momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia do Covid-19, e entender que, em tempo recorde, nós conseguimos a identificação do material genético do Covid e conseguimos incluí-lo na nossa metodologia de RT-PCR como mais um recurso para diagnóstico e termos aí a possibilidade de participar da pandemia, auxiliando não somente os cientistas, como os profissionais da saúde, sejam eles médicos, sejam eles
governantes e gestores públicos, em que a gente precisa de auxiliá-los de forma muito diferenciada, que é o que o laboratório está exercendo agora na pandemia, respostas específicas e sensíveis de uma metodologia que dê respostas, e a gente não pode continuar dando respostas lentas, nós temos que dar respostas rápidas. Então, o RT-PCR em tempo real, ele nos dá a permissão de liberar e fornecer essa informação em tempos mais rápidos, mais ágeis, e contribuir para esse momento da pandemia. Então, sem querer estender muito, né, que a gente empolga com os fundamentos históricos das metodologias, essa seria uma forma simplificada de desvendar o PCR e agora, atualmente, o RT-PCR para nosso uso e disponibilidade nos laboratórios. Então, Mariana, era isso que você queria que eu respondesse? E para o nosso próximo ponto, né, que seria falar um pouco a respeito das vantagens e das garantias e limitações do uso do RT-PCR. Eu já falei um pouquinho, né? Então, as vantagens seriam a gente ter respostas mais rápidas, que o momento urge, né, por respostas mais rápidas. As limitações, nós temos que encontrar formas de descentralizar essa metodologia, porque a gente precisa de testar mais a nossa população para a fase aguda da doença, em que o RT-PCR é a nossa metodologia padrão ouro, quando a gente fala que é padrão ouro, que além de ser a nossa metodologia de referência, ela é também aquela que vai nos dar informações de forma diferenciada. Então, por isso que a gente fala padrão ouro, né? Não tem nada mais brilhante e bom que seja o ouro. Então, a metodologia padrão ouro. Mas a gente tem limitações logísticas, porque nós temos hoje uma população, a exemplo do Brasil, em que nós temos exemplos de países que estão adiante da gente na pandemia, que têm um total conforto em estabelecer como metodologia de escolha, padrão ouro e única, a metodologia molecular do RT-PCR, que é um teste molecular. Por quê? Países pequenos, nós conseguimos, dentro de uma questão logística, atender a população. Não é o caso do Brasil. Nós temos 210 milhões de habitantes, temos aí uma população que hoje, infelizmente, carregamos as estatísticas de sermos o segundo país com maior número de casos e maior número de óbitos, então nós estamos aí, infelizmente, fazendo parte de uma estatística dolorosa, e quem tem aí entre os seus parentes próximos alguém que já teve o Covid e passou por ele bem, a gente festeja, mas a gente sabe que complicações podem ocorrer. E não cabe aqui nessa live a gente falar de transmissibilidade, de se deve testar em massa ou não. Isso são assuntos políticos e de rótulos epidemiológicos e responsabilidade de gestão pública que não nos cabe aqui. Nós queremos falar como que a gente faz para ter o RT-PCR de forma descentralizada, atendendo o que tem nos ajudado muito, que é a tecnologia, avançando a passos largos. A gente tem hoje a PerkinElmer aí como inovadora, patenteadora da metodologia, da tecnologia de reação em cadeia da polimerase, mas hoje nós temos a indústria desenvolvendo, não agora para o Covid, mas há muitos anos que a gente tem o desenvolvimento da indústria, nos disponibilizando equipamentos abertos e fechados para a metodologia de RT-PCR, aonde ele possa atingir áreas de menor sofisticação ou urbanização, né? Sofisticação tecnológica ou urbanização, em que a gente possa levar essa metodologia. Um dos melhores exemplos que a gente tem é o HIV no continente africano, em que nós conseguimos ter um equipamento portátil de carga viral para a gente detectar a eficácia ou falência de tratamento de um país que carrega consigo, por exemplo, a África do Sul, 18% de soro positivo. Então, de cada 100 pessoas, nós temos 18 a 20 pessoas soro positivas. Como que eu vou monitorar? Como que eu vou fazer a gestão dessa doença? Se eu tenho apenas metodologias centralizadas. Então, houve a descentralização. E isso aconteceu em 2012,
até 2015 e hoje já é uma rotina. E agora nós temos aí a Seller nos presenteando, não é somente a Seller, mas são empresas que estão pensando nessa necessidade nossa da descentralização da testagem por biologia molecular, por genética molecular. Então, hoje a gente tem equipamentos que estão vindo semi-portáteis, mas eles são em ambiente fechado, onde eu tenho a extração e a detecção acontecendo no mesmo equipamento, em ambiente fechado, onde todas as etapas do processo vão ser em tubos fechados, onde eu dispensaria a necessidade de uma capela, de uma cabine de classe 2, né, de atenção ao nosso risco microbiológico, e eu consigo fazer em ambientes, obviamente, seguros e designados para isso, aonde a gente possa passar por uma inspeção sanitária, que é onde nós estamos passando aqui no Laboratório Inovimed, e tendo um reconhecimento de que a gestão do risco sanitário está estabelecido. Tá? Se eu for optar por fazer uma metodologia RT-PCR em meio aberto, em equipamento aberto, que a gente chama, em que a extração é separada da detecção. E aí eu vou precisar de dois ambientes, onde eu tenho uma capela, uma cabine microbiológica, e o ambiente de detecção. Eles podem até coabitar o mesmo ambiente, mas eu tenho que ter equipamentos com a proteção do operador, porque nós estamos aí não só garantindo a segurança da extração do material genético sem contaminação do operador e sem também a contaminação não só do operador, como da amostra. Então, eu tenho que criar barreiras de segurança, que é isso que a cabine tem como finalidade. Então, esses equipamentos, e a gente tem a China, a Coreia do Sul, a Índia, Israel, agora os Estados Unidos, desenvolvendo metodologias fechadas. E nós estamos muito, muito, muito satisfeitos em termos agora já há 30 dias a experiência com um equipamento de RT-PCR em tempo real, em ambiente fechado, compartimentalizado, em que eu posso fazer uma coleta de suave nasal e enfrentar os desafios pré-analíticos, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas a gente consegue fazer uma reação em cadeia da polimerase em 45 minutos, em 50 minutos no máximo, a reação em si. Isso incluindo extração e detecção. Então, isso é muito importante para quê? Para a celeridade do processo, segurança do processo e qualidade da informação. É uma metodologia de validação absolutamente necessária, então, todo mundo que se dispuser ou se interessar em trabalhar com essa metodologia deve fazer a sua própria validação, as validações clínicas ou comparação com métodos de referência, que eu acho que é um pouco desnecessário você comparar um RT-PCR com outro RT-PCR. A maior utilidade de uma validação de método seria uma validação clínica, em que você pegue pacientes sintomáticos, pacientes doentes, e que você tenha a confirmação clínica, né, da sintomatologia do COVID, e os materiais adequados, porque nesse contexto que nós estamos falando, nós estamos trabalhando com suave nasofaríngeo, então a gente precisa de amostra lá da faringe, então pode ser colhido na orofaringe também, mas a nasofaringe a gente tem uma qualidade de material muito boa e um resultado muito rápido. Então, são aqueles equipamentos que a gente chama de semi-portáteis ou transportáveis que podem existir em ambientes, inclusive móveis, em que a gente vai poder entender essa descentralização da metodologia tão importante nesse momento de pandemia. Há resultados falsos positivos ou negativos no RT-PCR? Por quê? Ó, em laboratório, a gente tem aquela frase que eu costumo brincar. Quando a gente está falando de banco de sangue, a gente tem a famosa frase que errar é humano, menos em banco de sangue, porque você não quer errar o tipo sanguíneo de ninguém, você quer transfundir o sangue certo, né? Mas, em laboratório, os profissionais de laboratório que estiverem aqui conosco, a gente tem
um aprendizado e uma cultura de reconhecer as limitações das nossas metodologias. Por quê, gente? Nós estamos fazendo uma testagem em que nós estamos trazendo um material em vivo para um ambiente in vitro. E esse ambiente, ele tenta nos revelar as mesmas circunstâncias fisiológicas que estão acontecendo no organismo do indivíduo. Então, como a nossa fisiologia ela não é 100%, nosso sistema imunológico também não, a gente tem uma frase, uma máxima em laboratório, né, que vem aí do francês, tá? Participar de live com a gente, aprende francês também. A frase é a seguinte: "In la médecine et l'amour, ni jamais ni toujours". O que eu quero dizer? Que na saúde não existe nem sempre nem nunca. Então, nós não temos resultados 100%, nem 0%. Então, a gente vai sempre passar por uma condição dos nossos conceitos básicos, que nós de laboratório estudamos muito, nos aprofundamos muito, que são os conceitos de sensibilidade e especificidade. Então, é muito possível a gente dizer que um exame é acima de 99% de sensibilidade ou especificidade, quando esse exame é muito bom, ele detém os dois melhores recursos que nós estamos procurando. Mas falar que alguma coisa é 100%, a gente tem que se valer da amostragem que a gente está estudando. Se eu tiver 100 pessoas testadas doentes e eu encontrar 100 resultados positivos, eu falo que esse meu exame ele é 100% sensível e 100% específico para uma determinada doença que eu estou procurando, se aquele teste tem aquela finalidade. Falando disso, a gente quase que se atreve a dizer que pode existir, sim, um sempre, né? Mas não, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas variações biológicas, com as nossas 3 fases do processo. Então, fase pré-analítica, fase analítica e pós-analítica. Se eu tenho essas 3 etapas, a fase analítica do exame, da testagem, do RT-PCR, eu posso com muita tranquilidade falar que ele é 100% acurado, a acurácia dele é 100%. Mas, gente, esse material vem colhido em situações que podem ser coletados com insuficiência de material genético e esse resultado ser um negativo e ser um falso negativo, porque eu não obtive material genético suficiente para o meu equipamento reconhecer ou amplificar ou detectar. Então, existe sim falso negativo em RT-PCR. Falso positivo, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Não vamos dizer que não tenha, mas é muito menos provável. Se eu estou com uma sonda genética que vai buscar o material genético deste micro-organismo, se eu amplifiquei, eu estou amplificando ele. Então, o falso positivo, reação cruzada, em RT-PCR é muito menos provável. Em reações sorológicas é outro assunto. Então, a gente tem que separar metodologias e entendimentos e compreensões da sensibilidade e da especificidade. Então, em RT-PCR, eu ouso dizer que a nossa expectativa é de possibilidade de falsos negativos. Isso aí existe e vai depender de um processo muito bem qualificado e validado, em que todas as etapas sendo bem cumpridas, a gente consegue ter aí uma diminuição dessa possibilidade de falsos negativos. Tá? Então, doutora Paula, como conduzir com os pacientes que querem escolher o exame a ser realizado? Qual seria a conduta do laboratório? Para quem chegou agora ou está nos ouvindo desde o início, a gente fez um roteirinho, tá, gente? Para a gente não se perder, porque eu sou daquela que fala muito. Então, então a gente está usando esse roteirinho aí para a gente falar, parar e poder ouvir as perguntas de vocês, né? Nós estamos enfrentando uma situação em que 200 milhões de brasileiros agora sabem o que é um IgG-IgM, sabem o que é um RT-PCR. Então, ou acham que sabem, né? Então, a gente tem hoje um direcionamento dos pacientes de 3 formas. Ou ele está ansioso e a ansiedade dele é maior do que a necessidade, ou ele tem uma prescrição médica, ou ele está confirmadamente sintomático e precisa de fazer esse exame. Então, as barreiras elas estão sendo diminuídas, porque a gente, além de estar descentralizando o exame, nós temos uma mídia abusivamente
informativa, eu falo abusiva porque está demais, né? Está excessivamente informativa, e ela estimula os clientes a quererem se testar. E nenhum dos testes que a gente falar aqui essa noite, eles são autotestes, todos vão depender de um laboratório. Então, vão depender de um profissional de saúde, ou vão depender de uma instituição, como agora o próprio Ministério da Saúde liberou, através da Anvisa, a descentralização dos testes rápidos, né, de imunocromatografia em ambientes não usuais, né, que são as farmácias e estabelecimentos, para exatamente a gente gerar descentralização e permeabilidade da oportunidade dos clientes de se testarem. Então, a gente recebe clientes de todo tipo de esclarecimento e de todo tipo de estado psicológico, ansioso, tranquilo, e a gente tem que fazer um questionário pré-teste. A gente tem que fazer uma entrevista antes de realizar o teste. Por quê? Se o seu laboratório tem os 3 testes disponíveis, o teste de RT-PCR, o teste de detecção de antígeno e o teste de anticorpos IgG e IgM, nós somos detentores da informação, então nós que temos que orientar esse cliente qual o melhor teste para ele. Então, se ele insistir em fazer um exame, nós temos que ser resistentes e falar assim, olha, é um desperdício, tem um investimento em dinheiro desnecessário, porque o momento de fazer esse teste não é agora. Ou o momento de fazer o teste agora é o RT-PCR e não o anticorpo. Então, nós temos que ser os orientadores para realmente negociar com esses clientes sem apressá-los, porque o atendimento tem que ser muito cuidadoso e a gente tem que ter a máxima. Quem nos procurar para fazer exames, nós temos que liberar esse paciente com mais informações e mais saúde, e não com saúde mental e física. Então, se eu quero fazer um diagnóstico, eu tenho que orientar o melhor exame para aquele cliente e não fazer o que ele me pede, porque ele não tem o discernimento. Então, é a equipe do laboratório que tem que fazer esse papel de triagem e identificar qual é o melhor teste para aquele indivíduo. Estamos tendo muitas preocupações aí e reclamações dos clientes. Ah, eu fiz exame aqui. E outra coisa, percorrer 3 laboratórios para o mesmo objetivo. É outra confusão também que está instalada, né? O paciente não se dá por contente, recebe um resultado negativo, ao invés de achar bom, ele quer estar positivo, ele muda de laboratório e vai gastando um dinheirão, né? Porque nem todos os exames hoje são cobertos pelos planos de saúde, e a gente se preocupa com o excesso de testagem e as diferenças de sensibilidade de métodos pelo não discernimento, né, de qual que é o teste que deve ser feito naquele momento que o indivíduo está precisando, né? Ótimo. E também, doutora Paula, acho que até você introduziu um pouco sobre esse assunto, mas seria bacana você explicar por que, que o questionário de pré-teste é tão importante. O questionário pré-teste ele foi uma proposta que ela partiu a partir da exigência do Ministério da Saúde de que nós temos que notificar todos os testes de Covid que nós fazemos. Então, o DataSUS fez um sistema de notificação em adição ao que nós já tínhamos das nossas notificações compulsórias, né, de doenças que eram obrigatórias de notificação. O Covid foi incluído, mas foi feito um site específico para notificação de Covid. E para você notificar, você tem que ter uma série de informações do paciente. Primeiro, não podemos apressar a testagem, temos que coletar essas informações, porque se eu estiver diante de um caso positivo e até mesmo os negativos, eu vou ter que notificar para o Ministério da Saúde. E essa notificação exige vários dados. Então, nós denominamos essa entrevista, essa anamnese, como questionário pré-teste. É um questionário pré-teste e pré-notificação também, porque eu vou precisar. E a notificação, gente, ela exige vários dados do paciente. Cor, se é profissional da saúde, se é profissional da segurança, quantos dias de sintomas, qualificação dos sintomas, qual que ele teve, se foi tosse, se foi apresentação dermatológica, às vezes o RT-PCR dá negativo porque a apresentação do COVID foi pelo trato gastrointestinal e não respiratório, e talvez o nosso swab nasal não vá detectar mesmo, né?
Então, tudo isso é muito importante, inclusive para os negativos, porque nós temos outras formas de apresentação do coronavírus, do SARS-CoV-2, tá? Então, o questionário é muito importante. Excelente. E a prescrição médica, ela é obrigatória nesse caso? Olha, isso é um questionamento que gera um grande debate. Sem dúvida, todo exame laboratorial deveria seguir um pedido médico e uma prescrição médica e um conhecimento da história clínica do paciente. Eu lamento informar para todos aqui que, em tempos de pandemia, nós não temos experiência nenhuma, pelo menos quem está aqui nessa geração, porque quem viveu a última pandemia de influenza já está lá há mais de 100 anos, então certamente não está aqui nesse grupo que está nos ouvindo. Então, a gente não tem uma experiência com pandemia que a gente possa ditar regras e fazer uma exigência de que eu só vou realizar exames com prescrição médica. Salvaguardando aquelas exigências dos planos de saúde e convênios, que aí você tem que negociar com o seu plano, se ele exige uma prescrição médica e o laboratório também, aí nós seguramente vamos ter que seguir as normas, mas não temos na normativa de Covid, nem das RDCs, a exigência de um pedido médico, tá? Para um teste molecular, seria muito importante que a gente tivesse um pedido médico, porque isso é indicação de que esse o paciente passou por uma anamnese médica, por uma avaliação clínica médica. Mas, caso isso não aconteça, não pode ser a razão de recusa. Eu acho que o questionário pré-teste ele faria aí um papel muito importante em substituição ou em complementação a um pedido médico ou uma orientação médica. E também a telemedicina, né, gente? A gente hoje está tendo as consultas médicas todas através das redes sociais e das fontes de telecomunicação, né? Então, hoje, a gente tem consulta por WhatsApp, por FaceTime e por videoconferências. Então, esses pedidos médicos podem vir através de orientações médicas verbais também, tá? É mais ou menos isso que eu queria compartilhar dentro da nossa experiência. Mas, claro que isso cabe uma discussão longuíssima, porque a gente vai incorrer na telemedicina também, né? E aí é outra discussão. Ótimo. Então, doutora Paula, isso é uma coisa assim que muitas pessoas têm dúvida. Então, a gente queria saber assim, existem indicações e contraindicações entre o RT-PCR e o One Step, no caso, que é o caso da Celer, né, que é o teste rápido, sorologia. Qual que é o mais indicado e quantos são recomendados? Isso é uma dúvida que persiste. Eu ainda já vi aqui nos comentários também umas perguntas assim. Você poderia esclarecer para a gente, por favor? Claro. Bom, é uma doença que a gente só conhece há 7 meses agora, né? Então, eu recebi um videozinho no WhatsApp outro dia, fazendo uma comparação de o número de anos que a gente demorou para identificar algumas doenças, né? Como tuberculose, como cólera, como febre amarela, e a rapidez com que a gente aprendeu tantas coisas sobre o SARS-CoV-2, que é o nosso Covid-19. A gente tem informações e possibilidades de diagnóstico em tempo recorde. Mas a gente não tem tanto tempo de entendimento da doença. Mas, de 2 meses para cá, nós temos hoje um consenso mundial, a Organização Mundial tem nos ajudado, o CDC também, e todas as sociedades médicas e sociedades laboratoriais de vários países, nós estamos aí em contínuas conversas para a gente tentar harmonizar o momento de se testar, né? Então, não há muita dúvida que a transmissão do Covid ela é alta e que, após a transmissão, em 24 a 48 horas, a gente começa a apresentar sintomas. Entre esse aparecimento dos sintomas, até que o nosso organismo se resolva, já estamos consensuados que é necessário 14 dias para quem passa bem. Mas a gente sabe que o curso da doença também tem 3 caminhos. Eu posso ter nenhum sintoma, ter me infectado e não ter sintoma. Eu posso ter alguns sintomas e ter a sintomatologia leve, como eu posso complicar e posso ter que me hospitalizar. Para essa finalidade, o teste de escolha é o RT-PCR.
A partir de junho, nós recebemos no Brasil em disponibilidade e vamos aumentar o número de opções de um teste de antígeno, de um, um posicionamento dentro da curva de evolução do Covid, que é da detecção do antígeno. Eu não vou conseguir pegar antígeno entre o primeiro dia de sintomas e o terceiro dia de sintomas. É muito raro. Por quê? O RT-PCR pega material genético, é o vírus, né, em sua composição, né, na proteína genética. Já o antígeno, eu preciso de ter a presença dele na mucosa para que ele apresente-se para as células apresentadoras de antígeno e ele desenvolva a proteína antigênica. Então, a partir do terceiro dia, eu posso, juntamente com o RT-PCR, ter o encontro dos dois, tanto um RT-PCR positivo quanto um antígeno positivo. Só que essa proteína antigênica, ela é muito curta na sua presença na nasofaringe, porque ela já vai fazer o trabalhinho dela de lá para o nosso sistema linfático e para os nossos linfonodos e para o nosso sistema de recepção das células apresentadoras de antígeno para a formação de anticorpos. Então, a partir do oitavo dia, é muito raro eu conseguir pegar antígeno. Posso até pegar em alguns pacientes. Então, eu fico com a RT-PCR aí, sendo o teste que vai ser mais útil entre primeiro dia de sintomas e 14 dias de sintomas. Existe agora também um relato bem abundante na literatura que no 10º dia, a grande maioria dos indivíduos inicia o processo de desenvolvimento de anticorpos, porque as células apresentadoras de antígeno foram lá, pegaram a proteína antigênica e falaram assim, aqui, faz anticorpo para mim, e aí esse anticorpo começa a ser desenvolvido. Na versão muito surpreendente de imunoglobulinas da classe IgM e IgG. Então, a gente estava acostumado com aquelas doenças clássicas, que o IgM subia, depois descia, subia o IgG. No Covid, a gente está tendo todo tipo de apresentação. IgM começa depois do IgG, o IgG antes, ou o IgG junto com o IgM. Então, a melhor forma da gente analisar nesse ciclo, né, a partir do 10º dia, preferencialmente depois dos 14, é quando a gente entende que a carga viral está declinando, os anticorpos já estão aparecendo, na grande maioria dos pacientes. E aí eu faço one step, em que eu vou ter um teste rápido, imunocromatográfico, em que eu tenho uma alta sensibilidade e uma especificidade para COVID, em que eu vou poder fazer a detecção e presença dos anticorpos. A gente tem inúmeros testes, vale a gente ressaltar, procurem testes de confiança, testes que estejam validados, que estejam reconhecidamente qualificados no nosso meio, não só pela Anvisa, como também pelas publicações, e aí a gente tem aplicação muito útil dos testes de anticorpos, né? Então, a partir do 10º dia, mas por favor, não antes do que isso. E, idealmente, a partir do 14º, tá? Então, fazer os dois juntos pode ser um uso combinado de testagem em ambientes corporativos, mas o planejamento é a melhor forma da gente definir, porque a gente não consegue hoje, aos 7 meses de conhecimento com a doença, universalizar os nossos protocolos de testagem. A gente consegue harmonizar que de 1 a 10 dias a gente faz RT-PCR, podendo ter o antígeno aí no meio, e depois a testagem de anticorpos. E podem ser por metodologias convencionais laboratoriais, quimiluminescência, como a testagem rápida por imunocromatografia, que é a única forma da gente chegar em larga escala no nosso país, tão continental, tão heterogêneo, tão grande e com áreas tão remotas que a gente tem que desurbanizar a nossa testagem para a Covid. Excelente. Então, doutora Paula, voltando um pouco em relação ao PCR rápido, por que os laboratórios devem optar por esse tipo de teste? Olha, Mariana, eu sou suspeita para falar, porque há 15 anos eu me dedico à tecnologia de point of care, estudando e acreditando que esse é um caminho muito importante para a nossa saúde e para o diagnóstico laboratorial. Então, o PCR rápido, ele nessa disponibilidade, não só de ambientes fechados, em que você possa levar essa metodologia
para laboratórios de pequeno porte no interior. Essa metodologia, além dela ser rápida, ela é de facílima execução e nós podemos treinar um profissional de nível superior, claro, do laboratório para executar essa testagem e a gente conseguir atender a carência de informação dos pequenos municípios. Então, o RT-PCR rápido, dentro de um equipamento fechado, ele diminui a exigência de ambientes muito sofisticadamente ambientados, né? Ambientes tecnológicos, vamos dizer assim, mas que a gente tenha a sala limpa, com todos os rigores da biossegurança. Ninguém aqui está banalizando os riscos e os problemas com o RT-PCR. A gente tendo um ambiente dedicado, com um profissional dedicado, o RT-PCR rápido, em pequenos municípios, vai ter uma contribuição importantíssima no nosso período aí, meio de pandemia, porque a gente ainda não pode falar que a gente está passando, nós estamos no auge, né? A gente está aí com um altíssimo número de casos. E como que esses indivíduos em áreas remotas ou áreas distantes, eles são feitos as coletas e transferência para laboratórios centralizados. Com todo respeito, é óbvio que a qualificação desses laboratórios está preparadíssima para realizar 7 mil exames dia, muito importante. Mas como que eu vou conseguir atender com esse número de laboratórios que realizam o RT-PCR de forma centralizada a população do Brasil? Então, nós temos que estimular o conhecimento de vocês, gente, porque point of care ou testagem rápida, ela vai pelas correntes, né, do que não presta, é caro e é só para quem pode. Não, a gente tem hoje que disseminar essa cultura, né, da chegada da oportunidade da testagem em ambientes não usuais e em laboratórios de menor porte. Ótimo, e aí complementando até mesmo, e para a gente finalizar, né, essa parte, para depois a gente abrir as perguntas, doutora Paula, queria que você explicasse um pouco, por exemplo, hoje a gente sabe que o RT-PCR, o grande desafio é a necessidade de um espaço altamente esterilizado, com capela de fluxo, enfim, existem fatores que acabam deixando a desejar para o laboratório ter o acesso a essa tecnologia. No caso desse RT-PCR rápido, ele segue esses mesmos padrões? Olha, eu convido vocês a visitarem o Laboratório 9MET, que é pioneiro mesmo não só nessa metodologia, como na decisão de incluir nas nossas testagens o RT-PCR. Então, nós temos uma salinha de 9 metros quadrados, onde a gente tem todas as restrições, né, de paramentação exigida, né, antes de entrar e antes de sair, circulação de ninguém ali dentro, além do operador, né, do biomédico, do profissional que vai realizar o teste, e um ambiente de concentração, porque essa testagem requer muita concentração, muita atenção para todas as etapas, e uma execução com baixíssimo risco biológico, porque toda a metodologia é feita com tubos fechados, então não tem risco de aerossóis, e a gente tem uma centrífuga também de centrifugação do material entre a etapa de extração e a detecção, que também incorre na centrifugação em ambiente fechado. Então, desde que a paramentação do operador seja rigorosamente com proteção facial, com luvas, capotes e toda a robotização, né, que a gente fala que a gente vira um robô dentro do laboratório, tudo isso vai ser minimamente exigido, tá? Então, não vai ser um laboratório aberto, vai ser um laboratório dedicado a essa finalidade. Então, ele vai ter que cumprir todas as regras de biossegurança, tá? Então, ele é apenas possível em ambientes diferentes do que os laboratórios de referência, tá? Mas ele vai passar por todas as exigências rigorosamente seguidas da biossegurança, tanto do operador quanto das amostras. Tá? Bacana. Então tá, então bom, agora a gente vai partir para as perguntas, né, para a gente não estender muito aqui.
Então, eu queria começar com a pergunta da Domitília, e ela questionou o seguinte: o teste de RT-PCR é chamado de SWAB, que é a técnica de coleta de amostra, e tem pessoas que trabalham em unidade de saúde que pensam que é um SWAB comum. Gostaria que explicasse melhor essa técnica. Olha, o que a gente aprendeu hoje muito, né? Suave nasal sempre foi um grande desafio dos laboratórios, porque em microbiologia, quem não sabe, né, o quão difícil é. E a gente também tem uma preocupação muito grande com a fase pré-analítica, porque de repente todos, vamos dizer assim, profissionais de laboratório estão sendo convidados a participar da fase pré-analítica do Covid, né? Então, enquanto está na coleta de sangue venoso, tudo bem, mas o suave nasal não era de larga escala, né? Do acesso dos profissionais de laboratório. E então nós sempre tínhamos os colhedores de suave nasal, aqueles mais habilitados, especializados. E hoje não, hoje a gente precisa que todos participem disso, né? Então, o suave nasal, a gente tem que ter muito cuidado, que o suave nasal é o que a gente fala, a técnica de coleta. Mas o que a gente precisa no COVID é de material de mucosa da faringe. Então, ele é nasofaríngeo. A gente tem vários estudos chegando aí agora, querendo ver se o material está disponível na narina, na mucosa nasal, ou na orofaringe, ou até mesmo na saliva. E nós acreditamos que sim, tá? Esse vírus pode estar ali. Mas o que a gente convencionou em coleta de suave nasal é suave nasofaríngeo. A amostra, a gente fala de suave nasal, que é um suave que vai entrar pela fossa nasal. Mas ele tem que ir até os cornetos inferiores e ele tem que ir em direção à faringe. Por isso que é tão desconfortável. Então, a gente brinca que suave nasal de RT-PCR ou de detecção de antígeno, se não doer e não chorar, não foi bem feito. Aí, a gente tem até um filmezinho do CDC que mostra uma pessoa que ela não teve reação nenhuma. Aí a gente acha que foi montagem, né? Que viraram ela de perfil e o suave não entrou lá onde tinha que entrar, porque tem que ter uma reação, né? Agora, tem muitas dúvidas se eu tenho que colher das duas nasofaringes e da orofaringe. Temos também problemas com as crianças, né? Como que eu colho nasofaringe de criança? É muito mais problemático. Crianças de 3 anos pode ter adenoide, né? No adulto tem desvio de septo. Então, essa fase pré-analítica ela está muito crítica. A gente tem que melhorar sempre a qualidade da nossa coleta e a nossa experiência, Mariana e Domitília, é de que o suave nasofaríngeo de uma narina, uma fossa nasal, tem sido suficiente para colher o material genético desde que ele atinja a faringe. Então, ele tem que ser bem colhido, tá? Mas tem laboratórios fazendo nas duas fossas nasais e na orofaringe. Isso também é uma decisão de cada instituição. E aí, com as suas experiências, você pode fazer essa definição. Era essa a pergunta? Não sei se eu respondi. Era essa, mas ela até comentou aqui, ó, ela falou assim, diferenciar técnica de suave nasal de exame RT-PCR. Ah, não. Aí é o seguinte: a metodologia é RT-PCR. A amostra biológica a ser colhida é suave nasal. Então, eu costumo brincar que nós vamos mudar o nome do nosso laboratório para o sítio do Pica-Pau Amarelo, porque os clientes estão ligando para lá e perguntando se a gente faz o teste da narizinho. Aí eu falei, não, nem do Pedrinho, nem da tia Anastácia. A gente faz o teste do suave nasal, mas esse não é o nome do exame, né? Essa é a amostra biológica que a gente vai coletar. O nome do teste é exame, detecção de Covid-19 por RT-PCR. Essa sigla é Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction. RT-PCR. E o RT, ele acaba hoje sendo usado em tempo real, porque foi quando a gente colocou essa enzima que tornou essa metodologia que a gente vê a detecção e amplificação em tempo real. Então, RT-PCR é a metodologia e o suave nasal é a metodologia de coleta. Ok? Isso, ok. Ela até respondeu que é ok. Ok. Bom, o Maurício, ele também fez uma pergunta aqui, e é uma pergunta bastante pertinente. Ele falou assim, para pacientes sintomáticos, ok, o RT-PCR é um padrão ouro, mas qual seria a sensibilidade do exame para pacientes assintomáticos?
Ai, Maurício, obrigado por me colocar na saia justa. A gente ainda temos que entender melhor isso, porque a gente vai ter agora, dia 27 de julho, foi publicado na IATA, que é a nossa Agência Internacional de Transportes Aéreos, que toda viagem ao exterior, os indivíduos vão ter que fazer RT-PCR em até 72 horas antes do voo, sintomáticos ou assintomáticos. Então, eu acho que a gente vai ganhar uma maior experiência, numa testagem em maior escala, para a gente ver o comportamento do RT-PCR em assintomáticos. Eu tenho hoje uma proximidade com pesquisadores e colegas patologistas clínicos que já desenvolveram uma metodologia que eu acho que vai ser muito bem aplicável a RT-PCR para pacientes assintomáticos. É a coleta na saliva. Porque eu ficar fazendo RT-PCR em suave nasal de paciente assintomático, além de ser um inferno no, no ambiente laboratorial, né? Eu falo inferno por quê, gente? Porque não é uma metodologia e uma forma de colher escalável, ela é lenta. Então, eu não consigo fazer testagem em massa, né? Se eu não tiver uma outra amostra mais viável. E para um assintomático, há que se convencê-lo, né? Temos que convencê-lo a fazer um RT-PCR, porque é muito desconfortável a coleta. Então, assim, para assintomático, por enquanto, a gente acredita que o padrão ouro é sim o RT-PCR, mas há muita cautela na execução, porque nós podemos ter um positivo e não ter nenhum dado clínico para confirmar isso. Então, eu fico com a imunologia e a infectologia de esperar pelo menos 14 dias de exposição ou suspeita ou livre de sintomas para a gente pesquisar anticorpo. Eu acho que estaria muito mais indicado nos pacientes assintomáticos do que a gente sair fazendo exame de assintomáticos, a menos que a gente tenha essa metodologia por saliva. Aí vai ser um teste com uma viabilidade maior. Se a gente tem uma detecção possível na saliva, aí a gente faz de paciente assintomático. A aplicação fica muito bem indicada, RT-PCR. Ficou claro? Ótimo. Saia justa. Bom, com certeza. Na verdade, é uma dúvida de todos, não tem como, todo mundo se questiona isso. Bom, o Marcelo também fez uma pergunta interessante. Ele falou o seguinte: existem alguns alvos a serem detectados no RT-PCR para o COVID. Os alvos normalmente são o GNN, o ORFA1-AB, Isso, o GNE e o GNRD-RP. E isso. aí ele quer saber qual dos genes seria o de escolha, se há algum protocolo a seguir para a escolha dos alvos serem identificados, quais seriam os melhores. Essa pergunta é super importante, porque é o que está acontecendo. A gente está tendo uma oferta maior de testes de RT-PCR e a gente tem que prestar muita atenção em qual sonda que eu estou usando, né, e qual gene que eu vou detectar. Tá? A gente sabe que os três estão presentes, mas se você puder escolher na sua metodologia, o GNN está muito bem indicado, né? O RDP também, mas existem hoje RT-PCRs que pegam as três sondas. Né? Eu não me preocuparia com as mutações agora, não. Eu acho que a gente já tem aí uma evolução muito importante dos métodos que conseguem pegar os três componentes genéticos do vírus, né, que a gente considera aí o material genético infeccioso, e eu não teria, se você tiver das três opções, uma delas, eu não teria problema em recomendar esse teste para você. E a preocupação com a mutação, ela vai chegar, mas eu acho que não é agora, não. Porque nós estamos hoje com um ciclo, né, de doenças que a gente acredita que, se tiver mutação, ela está acontecendo onde ela se originou, né, que é na Ásia. Eu acho que o Brasil ainda está convivendo com a mesma genotipagem de vírus do SARS-CoV-2 que chegou no país. Então, vamos preocupar com o que a gente sabe agora e tem a possibilidade, depois a gente se preocupa com a mutação. Mas, de qualquer forma,
Dentro das 3 sondas que a gente tem hoje para usar, se eu tiver um teste que detecte 2, eu estou muito bem servido, mas se eu tiver apenas uma, eu também estou com grandes possibilidades de fazer diagnóstico, tá? Acho que eu respondi, né? Isso, já, sim. Bom, a pergunta da Roberta e da Patrícia já foram respondidas. Eles perguntaram até quantos dias do início dos sintomas seriam seguros, né, realizar o teste de RT-PCR. Você havia mencionado que até 14 dias, né? Sim. A gente gostaria de compartilhar aqui, Mariana, uma situação que está acontecendo, os outliers. Os outliers a gente chama são os fora da curva, né? A gente tem aí um entendimento de mais ou menos 70% dos indivíduos assintomáticos, oligossintomáticos e doentes, né? E com complicações, em que a gente tem aí uma evolução mais ou menos clássica. Mas em Covid nada está clássico. E a gente tem aí os 30% daqueles indivíduos que vão virar anticorpo com 5 dias. Eu não vou ficar brincando de investigar essa população porque ela é menos frequente, é menos ocorrente. Então, eu não vou mudar meu protocolo para fazer anticorpo com 5 dias de sintomas. Eu tenho indivíduos que estão RT-PCR positivo por 30 dias. Isso gera uma grande angústia, porque eu quero saber se eu estou transmitindo ou se eu não estou transmitindo. Aí eu vou falar como imunologista. É muito possível a gente interpretar que, quando eu estou produzindo anticorpo, é sinal que a minha carga viral já baixou. Senão, essa briga não acontece. Né? Para eu desenvolver anticorpo, eu tenho que estar dominando a carga viral. Então, mesmo que eu tenha RT-PCR persistentemente positivo ao longo de 30 dias, muito provavelmente é porque o teste é muito sensível e muito específico. Eu vou lá, eu pego um materialzinho, um material viral único, eu consigo amplificar. Então, não quer dizer que minha mucosa está sobrando. É um vírus de mucosa. Então, se eu vou lá direto, eu vou achar por 30 dias, 45 dias. Eu acho que o caso mais longo que a gente tem aqui no Brasil é 60 dias de RT-PCR positivo. Coitado desse indivíduo. Ficaram lá enfiando suave nele até 60 dias e ele já tinha uma apresentação de anticorpos no semi-quantitativo da quimiluminescência, né? Em títulos aceitáveis. Poxa, já tem anticorpo, é muito provavelmente eu não estou transmitindo mais. Mas, ressalvas na minha fala, tá? Sem ser prescritivo. Em Covid, nada é previsível. Ele ainda nos dá uma imprevisibilidade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa curva gaussiana, né? A gente tem aí, de novo, no Covid, a maioria dos pacientes com comportamento clássico. E esses que não estão se comportando classicamente, a gente vai estudar cada caso, mas os protocolos surgirão para essa população, mas por enquanto ela está caso a caso. Ótimo. E aproveitou e respondeu a pergunta do João Guilherme, que ele perguntou por que pacientes com 30 dias após a quarentena também apresentam o PCR positivo. Bom, então aqui, com a pergunta do Maurício, ele quer saber que no plano para profissionais de saúde, de testagem, naqueles que são assintomáticos, qual que seria o melhor? Optar por fazer inicialmente em todos o teste rápido ou o PCR? Olha, os profissionais de saúde hoje nós somos os mais expostos, né? Então, e a gente tem aí uma população grande de assintomáticos. Foi o profissional de saúde mesmo que ele perguntou, né? Isso, profissionais da saúde. Então, eu acho que a gente tem que verificar bem assim, as circunstâncias. Se eu sou um profissional da saúde, no front, eu estou ali lidando com pacientes e encontrei no meu ambiente, convivi, coabitei pacientes sabidamente positivos, eu tenho indicação de fazer um RT-PCR, sim, né? Para ver se eu, porventura, me infectei, mas que não seja imediatamente. Pelo amor de Deus. Esse negócio de fazer. Encontrei com alguém, tossiu. A gente está morrendo de saudade de quando a gente espirra, alguém fala saúde, né? A gente está encontrando um espirro e está correndo fazendo RT-PCR. Por favor, não é assim, né? Agora, profissionais da saúde que estavam manipulando esse paciente, né? E ele confirmou positivo. Estava dentro de um bloco cirúrgico, dentro do ambiente, esse paciente evoluiu mal na extubação. Aí é óbvio que a gente tem que partir para uma testagem. Como ele é profissional de saúde, aqui seria indicado o uso combinado dos exames, um RT-PCR e um anticorpo, porque quem sabe ele já foi exposto previamente. Então,
existiria essa possibilidade do uso combinado, tá? Para profissionais de saúde, e é isso que o Ministério da Saúde está agora muito atento, e a gente sabe que houve uma baixa da procura da testagem esse mês de agosto, por causa da expectativa da vacina. A memória do brasileiro é muito fraca, e agora está todo mundo na expectativa da chegada da vacina, mas a testagem continua sendo importante, principalmente nos profissionais da saúde, que são exatamente os que foram escolhidos para entrar nos estudos clínicos, né? Então, a gente tem profissionais da saúde assintomáticos, com RT-PCR negativo, anticorpo negativo, sendo incluídos nas listas de voluntários, tá? Então, mas que a nossa exposição é maior, é sem dúvida maior. E não queira saber quantos profissionais de saúde a gente tem encontrado anticorpos passaram pela doença assintomáticos, tá? Seja por quimiluminescência, seja por imunocromatografia, os testes hoje estão nos mostrando isso, né? E aí é o famoso teste do poder, né? Depois que você tem um IgG positivo, passou pela doença assintomática e é profissional de saúde, há que se comemorar. A gente tem uma charge aí circulando no WhatsApp, né? O que dá poder para o homem? É dinheiro, status? Não, é IgG positivo. Então, é a nossa vontade, né? Mas a gente sabe que ainda temos muito que aprender com essa doença, né? Ótimo. Então, para a gente finalizar, doutora Paula, vamos responder a pergunta da Patrícia. Ela perguntou o seguinte: para o diagnóstico com RT-PCR rápido, não é necessária a manipulação do material biológico na CSB, visto que a manipulação do vírus deve ser realizada em nível de contenção NB2? Em nenhum momento o operador abre o tubo ou existe um kit específico para para a coleta do material para o referido equipamento teste? Eu, como estou há 30 anos nessa área de laboratório, eu costumo dizer, quando chegam os equipamentos como esse que chegou para nós, né, que é o Iponat que a Celler trouxe para nós, eu chamo o equipamento de teteia. É tão inteligente a forma como foi feito, não é que não vá haver nenhuma abertura do tubo. Ele tem uma solução própria de coleta, né? Depois que eu tenho o suave nasal, a maior exposição que eu tenho ao vírus não é na sala de PCR, gente, é na coleta, é na fase pré-analítica. É ali que eu estou direto em contato com o vírus. Então, a paramentação tem que começar ali, né? E depois que eu entro para a sala de PCR, eu vou sim ter abertura de tubos, né? Para poder fazer as pipetagens, para colocar o tubo na centrífuga. Então, mas eu vou estar toda protegida, né? Com protetor facial, máscara N95 e outra em cima da N95, luvas, capote. Então, assim, e o meu ambiente vai ser todo desinfetado e descontaminado, né? Com todas as regras de biossegurança, antes e depois da testagem. Então, o que mais que a gente pode ter de critérios e cuidados? Né? Então, há que se pensar que assim, não estamos falando que não vai haver abertura de tubos, mas dentro de um ambiente controlado, seguro e devidamente paramentado. Tá? Excelente, doutora Paula. Então a gente vai finalizar por aqui, né? A gente já estendeu um pouquinho e são várias perguntas aqui, eu estou lendo mais algumas, mas o pessoal, a gente vai deixar o nosso e-mail aqui disponível para vocês enviarem as dúvidas. A doutora Paula está à disposição, a gente vai encaminhar para ela, ela vai responder todos. E para quem está interessado em saber custo do aparelho, também vou deixar aqui o e-mail do comercial, vocês podem direcionar para lá, que vocês serão atendidos, tá bom? Então, E, Mariana, quem for de Belo Horizonte, eu convido também quem quiser fazer uma visita ao laboratório. A Mariana tem nosso endereço, nosso contato. Eu também estou à disposição. Vá lá nos visitar, gente. Estamos assim, em momento de pandemia, sem aglomeração, mas a gente agendando. Vocês estão convidados a conhecer nosso laboratório. excelente. É uma oportunidade de vocês verem na prática o uso desse tipo de equipamento, né, doutora Paula? É isso aí. Bom, então é isso. E a gente queria agradecer você novamente, doutora Paula, pela parceria, pela disponibilidade. Agradecer a todos pela participação. Então, eu já vou deixar aqui, já vou escrever aqui os e-mails para vocês enviarem tanto a parte comercial quanto as dúvidas técnicas. E é isso. Espero que a gente se encontre numa próxima novamente, né, doutora Paula? Eu também agradeço o convite, agradeço a participação e as perguntas, né?
É só com questionamentos que a gente aprende cada dia mais. Né? Muito obrigada. Exatamente. Obrigada a todos. Tenha uma boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima.